Essa semana eu vi um filme no Netflix chamado Um Sonho Interrompido, em que o protagonista Brian Banks, é baseado em fatos reais. Ele é um aluno do ensino médio americano, né? E jogador de futebol americano. E ele acaba sendo acusado por uma colega de estupro. E aí ele vai a julgamento e, mal orientado pela sua advogada, ele acaba aceitando um acordo, o que o torna réu confesso do crime, por assim dizer, e isso, a expectativa é que ele tivesse uma liberdade, 2, 3 meses de cadeia e estivesse logo livre, mas ele acaba ficando 6 anos preso e mais 6 de condicional. E ao longo da sua condicional, quando ele sai da cadeia para a condicional, ele espera poder voltar a jogar futebol, mas como ele fica fichado como agressor sexual, ele não pode se aproximar de 600 metros, se não me engano, de parques, campos públicos e universidades e escolas, se eu não me engano. Enfim, ele não pode voltar a jogar futebol e ele também tem as dificuldades de conseguir emprego, que é praxe americana você dizer se foi preso ou não e que tipo de crime foi, e especialmente os agressores sexuais têm grandes problemas relacionados a isso. Ele então passa a lutar pela sua inocência, não porque não tivesse consciência disso, ele teve consciência de que realmente não fez nada, mas ele precisa limpar o seu nome para que ele possa voltar, no caso, a prosseguir com o seu sonho, que era jogar futebol americano. Ele era um atleta promissor, estaria numa liga nacional, né, NFL americana. Não conheço muito os esquemas americanos, mas a ideia era bem essa, né, e é baseado em fato real. E essa pessoa então ficou muito tempo lutando para provar a sua inocência. No momento que ele prova a sua inocência, tem todo aquele prejuízo que foi causado pelos quase 12 anos que ele ficou afastado do treinamento de futebol, pela idade que avançou, apesar dele ainda ter quase 30 anos, ainda ser jovem, mas para alguns esportes, e a gente vê isso no futebol, né, um jogador de futebol com 30 anos já está com uma meia-vida ali, com 40, então ele já está com a vida bem comprometida e praticamente já está encerrando a sua carreira ali de futebol, porque o corpo da gente, usado dessas condições, ele é exigido mais. Ele buscava a comprovação da sua inocência, ele buscava a sua justificação. No caso, ele não errou, ele foi acusado injustamente e ele buscava por justiça. Bom, até o capítulo 4 de Romanos, na lição anterior, nós vimos que Paulo fala que nós somos justificados, não temos condições. Lá no capítulo 1, 2 e 3, no final do capítulo 1, 2 e o 3, nós não temos condições de nos justificar perante Deus, e por isso no capítulo final do 3 e 4, Deus manda seu Filho para morrer por nós, derramando seu sangue na cruz para nos justificar. Nos justificar significa nos declarar justos. Não temos mais pecado. Não estamos mais separados de Deus. A justiça, né? Somos justos. E a pergunta que fica é: e daí? Qual é o impacto disso na nossa vida? Por que é tão importante que sejamos justificados perante Deus? Por que é tão importante que estejamos nesse sentimento de justiça? Por que tinha que alguém morrer? Jesus morreu para nos tornar justos, mas para quê? O que a gente volta a ter, né, voltando à história do Brian Banks, que eu comentei, o que a gente volta a gozar, o que a gente volta a ter no momento em que nós somos justificados? Você pode falar
do pecado, nos separou o homem de Deus e a gente volta a conviver com ele. Sim, é a respeito disso que Paulo vai falar no capítulo 5 de Romanos. Né? Romanos 5, são 21 versículos, né? Eu vou ler para os irmãos aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas ao pecado não é levado em conta quando não há lei. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual perfigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Para que fomos justificados? Quais foram os efeitos práticos? Essa é a lição número 4 da revista Palavra e Vida, edição número 76. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Essa edição de número 76 tem por tema Chamados para Ser Santos, um estudo em Romanos, e foi escrita pelo pastor Danilo Azevedo Aguiar. Essa edição de número 4 tem por tema uma nova condição humana. Veja, justificados, nós agora estamos numa nova condição. Lembra da historinha do Brian Banks que eu contei? Então, do momento que ele conseguiu ser
justificado, provar a sua inocência, ele voltou a jogar futebol e teve uma nova condição. Bom, no início do capítulo, Paulo traz algumas coisas que acontecem nessa condição de justificados. Nosso primeiro tópico da nossa lição fala o que a justificação nos traz. Então, em primeiro lugar, no primeiro versículo, ele fala assim: reconciliados, pois, vou ler, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados mediante a fé, tudo que está escrito anterior. Temos paz com Deus. Ter paz com Deus, algo extremamente importante. Mas a gente não tem paz com Deus? Bom, quando a gente pecou, quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, lembra que ele ficou com vergonha de encontrar Deus, porque estava nu? Não tinha mais a sua paz. O homem entrou em conflito com Deus, né? Mas no momento que somos justificados, Deus não leva mais em conta os nossos pecados. Olha lá o que está em 2 Coríntios 5, nos versículos 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou, Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em Cristo, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É o tema dos embaixadores do rei, né? De sorte que somos embaixadores por Cristo. Então veja, Deus, no momento que somos justificados, mediante a fé em Cristo Jesus, o seu sacrifício na cruz, Deus não leva mais em conta os nossos pecados. Nossos pecados não pesam mais. Quer dizer que eu posso pecar à vontade, não é isso? Não, não pode pecar à vontade, e cada vez que você peca, é como se você estivesse retroagindo nessa justificação. Como se você estivesse quebrando um pacto, quebrando um acordo, né? Eu peço perdão pelo meu pecado, Jesus vai e perdoa, Deus perdoa. Aí eu peco de novo, o que eu tenho que fazer? Pedir perdão de novo e evitar pecar, né? Eu não posso errar. Nós, no momento que Deus nos perdoa, né, que nós pedimos perdão, temos paz com Deus. E assim, a inimizade que foi colocada pelo homem com Deus, porque ele deu as costas a Deus, fica refeita, né? João 15,15 diz lá o quê? Já não vos chamo servos, Jesus falando para os seus discípulos. Já não somos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Já não somos, chamo de servo. Vocês não são mais meus servos, são meus amigos, porque eu estou falando tudo para você. O servo, o Senhor, não tem que dizer para o servo o que ele vai fazer, como ele pensa em fazer. Até mesmo porque quando a gente fala alguma coisa que a gente pensa em fazer, a gente vai ouvir uma opinião. E se a gente não quer ouvir opinião, melhor não falar, faz. Né? É melhor ter opiniões. Né? Mas a gente também vai ouvir críticas. Né? E Jesus disse que não nos chamava mais de servos, e sim de amigos. Então, no momento que Cristo morreu na cruz e nós aceitamos o seu sacrifício, mediante a fé, somos justificados. Temos paz com Deus. E por ter paz com Deus, nós nos tornamos, de novo, amigos de Deus. É bom ter um amigo? É bom ter um amigo. Você tem amigos? É muito bom ter amigos. Mas ter amizade com Deus é sensacional. Já pensou?
ter amizade com o próprio Criador. Nós temos essa possibilidade, né? Só aceitarmos o sacrifício de Cristo mediante a fé. A segunda afirmação que ele fala aqui é que, vou continuar a frase, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo versículo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. Acesso. O que é ter acesso? Acessar alguém é você conseguir chegar até a pessoa. Acessar uma sala é você conseguir entrar naquela sala, né? Ter acesso a uma autoridade é você conseguir chegar nela. Você já tentou chegar a alguma autoridade para falar alguma coisa? Algumas autoridades dão acesso, outras não. O presidente da República em exercício até o ano passado, o presidente Jair Bolsonaro, ele parava na porta do Palácio da Alvorada, na sua residência oficial, e falava com populares. Ele, de certa forma, dava acesso ao povo. Mas não são todos os não foram todos os presidentes que fizeram isso, né? Ali alguns ao longo da história tiveram esse costume, mas isso é dar acesso. Nosso comentarista fala que a palavra em grego que está lá é a prosagoge, que é do verbo acessar, relacionada a uma formalidade, era um verbo utilizado em contextos de formalidade. E dois exemplos ou duas situações que essa palavra era utilizada no original grego, uma delas é quando a gente colocava, uma pessoa era introduzida dentro do santuário. O santuário era o local reservado apenas para os sacerdotes. Eu lembro quando eu era criança, não vou falar quando eu era pequeno, 1,60 m, continuo sendo pequeno, mas quando eu era criança, eu fui criado desde 3 ou 6 anos de idade na Igreja Batista, então era década de 70 isso aí, e os costumes eram bem diferentes. Eu lembro que aquela plataforma que existia lá na frente da igreja, as crianças não podiam acessar de qualquer forma. Sabe aquela correria das crianças no final do culto enquanto os pais estão conversando, enfim, aquele burburinho santo que fica ali, as crianças correm, não tem jeito. Criança corre. E lá não podia subir porque era santo. Era o local para o qual a gente não podia acessar. Aliás, nem as pessoas de modo geral podiam acessar aquilo lá, porque era entendido naquela época como um local santo separado. Era bem esse contexto que o acessar está aqui relacionado ao santuário. O santuário era só para o sacerdote acessar. Para os sacerdotes, a família sacerdotal ou sumo sacerdote. E aí o acessar era quando uma pessoa que não tinha esse privilégio, que não tinha esse pré-requisito, era colocada para dentro dessa situação. Ela poderia acessar um lugar santo, sagrado, para o qual ela não tinha normalmente acesso. Então essa é um significado, a outra tinha a ver com uma formalidade da audiência real. E aí sim, era acessar a sala do trono para falar com o monarca, para falar com o rei, né? Para conseguir acesso ao rei, uma audiência com o rei. Né? Então, esse acesso, esse tipo de acesso formal ainda existe. Você não consegue chegar lá, bater na porta do Palácio do Planalto, eu vim falar com o presidente. Não vai falar. Não é assim que funciona, não vai falar. Você precisa ter pessoas que tenham acesso, que articulem isso para você, que tenham uma boa justificativa, que o assunto seja relevante, até mesmo porque o presidente da República tem muita coisa para fazer, uma autoridade tem muitos assuntos para tratar, seu tempo é precioso e precisa ser usado com parcimônia, né? E aí o acessar aqui está relacionado a acessar, por exemplo, na época, era utilizado no grego na época, acessar a sala do trono para falar com o monarca, para apresentar um pedido, alguma coisa assim, enfim. E esses acessos que estão escritos aqui eram acessos circunstanciais, ou seja, eles aconteciam em algum momento
por algum motivo, né? Só que, no momento que nós somos justificados, nós temos esse acesso. A quem? A Deus. Então agora a gente entra na sala do trono e fala com o monarca. Nós temos esse acesso com Deus. A gente entra no santuário, a gente pode entrar no santuário, pode entrar na sala do trono, falar com o monarca, falar com Deus. E a gente tem esse acesso firmado na graça. Isso quer dizer que a gente não merece, né? Graça, favor imerecido. Mas Deus nos deu este acesso, né? Por intermédio de quem? De Jesus. Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Esse acesso, ele é firmado na graça e na fé. Quem mais? Nós nos tornamos santuários de Deus. Não é uma aproximação momentânea. Então, veja, se eu falei de entrar na presença da autoridade, agora eu estou falando de estar do lado da autoridade o tempo todo. Você tem ideia do que é isso? Você poder estar do lado da autoridade o tempo todo? Ah, mas eu sou só um serviçal, eu sou um servo, eu sou um escravo, né? Neemias era um serviçal e mesmo assim ele pôde pedir ao rei que o liberasse para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Ele conseguiu liberação para construir todos os muros de Jerusalém. Porque quando você convive com alguém, você tem intimidade com alguém, sabe? Aquela pessoa que convive com a autoridade, seja a pessoa que assessora, o assessor direto, seja o motorista, seja o copeiro que está ali servindo o cafezinho, se é a mesma pessoa o tempo todo, a autoridade vai ver aquela pessoa o tempo todo e vai acabar falando com ela e vai acabar compartilhando coisas. Então tem uma certa intimidade que dá uma certa liberdade de pedir algumas coisas. Então veja, nós somos santuários de Deus, nós temos essa presença permanente na sala do trono, nós podemos estar lá. Se você se retira de lá, são os que você tem acesso, por intermédio de Cristo, por meio da fé em Cristo e de graça. Então, essa justificação nos torna habilitados para entrar na sala do trono e falar com Deus. Claro que quando eu justifico, peco de novo, eu já não estou mais habilitado, tem que pedir perdão de novo, tem que limpar direitinho, tem que se manter. Nós temos que estar permanentemente limpos, temos que pedir perdão pelos nossos pecados permanentemente para que estejamos limpos e possamos entrar na sala do trono. Mas Jesus nos dá esse acesso. A terceira afirmação está em Romanos 5, na segunda parte, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu leio na revista, na versão Almeida Revista e Atualizada. Nosso comentarista usou a NVI, e na NVI ele não fala gloriamos, fala alegramos. Alegramos na esperança da glória de Deus. Ok? Alegramos, alegria. Então a terceira a afirmação é a alegria. E essa esperança, eupis no grego, né, não é aquela esperança do cotidiano, né? Eu espero que hoje não vá chover, a previsão do tempo diz que não vai chover, e eu tenho esperança que hoje não chova. Quer dizer a certeza de que não vai chover? De jeito nenhum. Né? Eu tenho a esperança de sair para trabalhar e voltar no final do dia. É uma expectativa muito alta, deve acontecer isso. Quer dizer que não vai acontecer? Quer dizer que vai acontecer? Não, eu não tenho certeza de que vai acontecer. Mas a esperança aqui não é essa. A esperança aqui é a esperança, certeza de que vai acontecer. Tá muito mais esperar que vai acontecer, mas não sei quando, do que se vai acontecer ou não. Ok? Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Tá lá em 2 Timóteo
2,13. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. Ele vai cumprir o que prometeu. A nossa esperança está na base, tem base em Jesus. Ele é o resplendor da glória e exata expressão do ser de Deus. Hebreus 1:3. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é a expressão do ser de Deus. Por isso, nós temos esta esperança. Não esperança de que pode acontecer, que eu espero que aconteça, mas é que eu espero que vai acontecer. Estou esperando, porque vai acontecer, né? Então, a glória de Deus se manifesta em Cristo, né? Para quê? Para nos assegurar o acesso a Deus por Jesus. Então, 3 coisas que temos: paz com Deus, e isso nos torna amigos dele de novo, né? Acesso mediante a esta graça e alegria, né? E o terceiro tópico o segundo tópico, não pula, vem falar de alegria. E no versículo seguinte ele usa de novo na NVI a palavra alegrem-se, na minha versão, na revista atualizada, gloriamo-nos, né? E ele fala novamente de alegria. O crente que tem fé em Cristo é alegre. Ele é alegre mesmo nas tribulações. Veja o versículo 3 de Romanos, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança, e a esperança não confunde, iniciozinho do versículo 5. Então, nós nos alegramos no meio da tribulação. Nós vivemos a nossa vida cheia de pressões, aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós temos várias aflições. Temos aflições por falar de Cristo e pregar o seu evangelho. Nós temos aflições por viver da forma que Deus quer. E temos outras aflições que acabam sendo independentes dessas coisas todas. Então, se acontece um acidente de carro, eu perco o bem ou me machuco. Se eu tenho uma enfermidade, uma doença, se eu perco o emprego, enfim, são aflições, tribulações que acontecem na nossa vida, ok? Todos nós estamos sujeitos a todas elas. Porém, o crente, ele não tem os seus olhos aqui. Ele não tem a sua confiança no seu emprego, não tem a confiança no seu carro, não tem a confiança na sua poupança ou na sua riqueza. A confiança do crente está em Deus. Por isso, nós podemos nos alegrar, porque sabemos que Deus está cuidando de nós. Não estou dizendo que a gente vai ter riqueza, não é isso. Mas Deus cuida de nós. Não estou dizendo que é para ter, Paulo também não está dizendo que é para ter prazer no sofrimento. Graças a Deus eu estou doente. Não é isso, né? Não é eu estou alegre porque eu estou doente. Não, eu estou alegre porque Deus vai resolver essa minha doença. Eu estou alegre porque Deus vai resolver esse meu problema financeiro. Eu estou alegre porque Deus vai resolver esse meu emprego. Né? É para estar alegre passando pelas dificuldades, né? Como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o nosso autor usa a expressão que é o título da lição, nova perspectiva. Que nova perspectiva é essa? Bom, primeiro que as pressões da vida muitas vezes são entendidas como castigos divinos. Você está passando por isso porque Deus está castigando. Não. Acontecem coisas ruins na nossa vida, coisas das quais nós não queremos. Acontece perder emprego, faltar emprego,
contas que não conseguimos pagar, enfim, acontecem coisas ruins, né? Mas isso não é castigo divino, não é, pode até ser, tá? Mas não é necessariamente castigo divino. Não é castigo divino porque, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Para que Deus vai nos castigar se nós estamos em paz com Ele? Né? Se eu estiver em paz, se eu estiver pecando, claro que Deus vai castigar. Mas se eu estiver em paz com Ele, justificados, confessando meus pecados, pedindo perdão dos meus pecados, eu estou em paz com Ele, então não é um castigo. É uma tribulação, ok? Ela não deve ser encarada, o crente não encara ela com desânimo, né? O que Jesus falou? Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, na perspectiva do crente, problema é problema, não é castigo divino. Nós estamos em paz com Deus. Vou ter ânimo. Deus há de me ajudar a resolver. Isso quer dizer que eu não vou sentir dor? Não. Quer dizer que eu não vou ficar de mau humor? Eu até vou ficar de mau humor se eu estiver passando mal. Eu não vou conseguir ter meu humor lá totalmente estabelecido. Eu vou ficar triste, talvez choroso. Sim, passando por sofrimento. É ruim. Mas tem bom ânimo, né? Porque Jesus venceu e falou para a gente ter bom ânimo nisso. E a outra coisa era o significado, né? A tribulação produz perseverança. Perseverança é a capacidade de aqui na nossa tribulação produz perseverança, tá certo? É no outro significado que ele muda. É a capacidade, perseverança é capacidade de perseverar, né? De conseguir, de continuar, de prosseguir, é isso que eu queria falar, né? A perseverança é o que a gente chama de resiliência. Resiliência é a propriedade de alguns metais de, mesmo sendo deformados, voltar à sua forma original. Sabe a mola? Ela está enrolada lá, não é isso? Aí ela é comprimida e ela volta à sua forma. Ela é comprimida e ela volta à sua forma. Tá, tudo bem. Ao tempo ela perde a sua resiliência. Mas e aí acaba se deformando. Aí, quando é a mola do carro, tem que trocar. Dependendo da mola, tem que trocar também. Enfim, mas essa capacidade dela voltar à sua posição original, a gente chama de resiliência. E a tribulação produz em nós o quê? Resiliência. A gente conseguindo superar as dificuldades. Com Deus, nós aprendemos mais de Deus e somos mais aperfeiçoados. Na NVI, fala que a perseverança produz um caráter aprovado. Na versão revista atualizada, ele fala que a perseverança causa ou produz experiência. Quanto mais nós sofremos, passamos por tribulações e quanto mais nós nos agarramos com Deus para passar essas tribulações, nós temos um caráter aprovado, nós temos a nossa experiência aumentada, a gente aprende na próxima vez a sofrer um pouquinho menos e a confiar um pouquinho mais antes de se desesperar, orar, né? O caráter aprovado aqui, a palavra em grego é dokme, ou dokime, não sei. Ele botou em português aqui, não botou, transliterado não botou no grego, né? E ele fala que a mesma palavra utilizada quando o metal passa pelo fogo para ser purificado, para tirar as impurezas. Então, esses problemas da vida nos causam esse tipo de efeito. Eles nos purifica, né? E a esperança não pode nos decepcionar, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo e Ele por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, né? A esperança não confunde, na minha versão, na NVI, não pode nos decepcionar. Então essa esperança que nós aprendemos a ter no meio das dificuldades, ela não nos confunde, ela nos causa não nos causa decepção,
né? A gente aprende a esperar de Deus. A gente aprende a esperar de Deus no meio dos problemas. A gente não aprende a esperar de Deus riqueza, casa, carro luxuoso. A gente não aprende a esperar coisas terrenas de Deus. Nós aprendemos a esperar a providência divina, né? Deus nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir, 2 Coríntios 1, 22, né? Então, o amor de Deus em nossos corações, por meio do Espírito Santo, olha lá, versículo 5 de Romanos, 5:5. Ora, a esperança não confunde ou não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Recebemos o Espírito Santo quando confessamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e esse Espírito Santo é que não nos deixa decepcionar nessa esperança. Ok? Então, a tônica é essa: a tribulação nos produz crescimento cristão, né? E a gente tem condições de recorrer a Deus, pedir o seu apoio, de estar seguindo nele, e ele há de nos apoiar. Éramos inimigos de Deus, estávamos mortos para Deus, pecadores e ímpios, né? E mesmo quando estávamos mortos, e mesmo quando éramos ímpios, mesmo como inimigos de Deus, Jesus morreu por nós. Romanos 5, de 6 a 11, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos e fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos 5, de 6 a 11. E isso nos leva ao terceiro tópico da lição, que fala de Adão e de Jesus. Vai do versículo 12 ao 21. Paulo falou, né, sobre alcançarmos salvação, justificação, reconciliação por meio do sacrifício de Cristo na cruz, né, um sacrifício substitutivo, e a vida eterna por meio da sua ressurreição. Paulo falou também que isso tudo foi de graça, que a gente não merecia, mas ganhamos. A pergunta agora é a seguinte: e por que a morte de uma pessoa, ou de uma pessoa que era 100% Deus, 100% homem, teria esse efeito por nós, bastando apenas crer? Bom, aí o nosso autor cita aqui o que ele chamou, o que é chamado de doutrina da solidariedade da raça. Para o judeu, ele não faz as coisas sozinho, ele faz tudo em comunidade. Quando um erra e um pai erra, todos os seus filhos estão errados, né? Porque eles erraram. Né? Ele pertence a um clã, uma família, um grupo, uma nação. Então, quando alguns erram de forma tônica, toda a sociedade erra. Né? Então, o pecado que veio de Adão, pai de todos, porque nós viemos todos dele, então Adão pecou, então todos pecaram. Essa é a doutrina da solidariedade da raça. Por isso nós entendemos que temos o pecado original, porque nosso pai Adão, lá no início, pecou. E nós só estamos vivendo desse jeito, com todas essas consequências, por conta do pecado de Adão. A mulher tem dores de parto por conta do pecado de Adão. Trabalhamos como iríamos trabalhar no Jardim do Éden, mas a gente precisa comer do suor do nosso rosto por conta do pecado de Adão.
Então, nós somos coparticipantes do pecado de Adão. Ok? E é o mesmo pensamento que está lá em Daniel 9,5. Nós pecamos e fizemos o que era mal aos teus olhos. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos os teus mandamentos e estatutos. Daniel não estava dizendo que eu individualmente pequei, mas o povo todo pecou. Então, a oração é comunitária. Então, quando Adão pecou, a raça humana toda pecou com ele. O pecado de Adão está lá, lembra lá, tem em Gênesis 2,17, fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para o homem não comer. Gênesis 3,22, depois que o homem come, é citada a árvore da vida. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E o que significa, qual é o significado da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que o homem conseguiu com isso? O que ele trouxe para si com isso? Se agora ele é conhecedor do bem e do mal, ele sabe agora discernir o que é certo e o que é errado e não precisa que alguém o diga. Ele não depende mais de Deus. O que o homem fez foi dizer a Deus, eu não preciso de você para me dizer o que é certo e o que é errado. Eu tenho meu próprio julgamento. Os filhos às vezes fazem umas coisas dessas, né? Não, eu já sei cuidar da minha vida, né? Eu não tenho mais dependência, eu não quero ter mais dependência. Então, quando o homem fez isso, ele pediu, de certa forma, autonomia, né? E Deus tinha avisado que no dia que fizesse, certamente morreria, porque o julgamento era falho, né? O ser humano recusou viver com Deus. O ser humano recusou depender de Deus no momento que foi e tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ok? Conclusão. Como Adão pecou, e por meio dele veio a morte a todos, por Jesus veio a salvação. O homem não consegue sustentar a sua vida. Lembra? Se comer, certamente morrerás. E é o que acontece. O homem não consegue sustentar a própria vida. Atos 17:28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A gente não existe fora da presença de Deus. O resultado dessa autonomia que o homem buscou para si foi o pecado. Foi pecado buscar a autonomia e o resultado foi a morte, a vida separada de Deus. O pecado não é da natureza humana. Nós não fomos, nós não fomos criados pecadores. Nós nos tornamos pecadores. Nós fomos criados com livre arbítrio. E o nosso livre-arbítrio fez com que nós pecássemos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Mas por causa do pecado, nos tornamos pecadores, né? A condição humana atual é uma condição de desobediência. Por conta de um homem, entrou o pecado no mundo. E o pecado que entrou de Adão trouxe morte ao mundo, né? Por meio do pecado veio a morte e a condenação. E a única forma que temos então de nos justificar do pecado é o sacrifício de Cristo na cruz, porque ele remove a nossa culpa, né? Ele remove a nossa culpa e nos traz a vida eterna. No argumento de Paulo, como a humanidade foi solidária a Adão, ela também é solidária à vida. Ela foi solidária a Adão para a morte e é solidária a Jesus para a vida. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, morremos, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
porque através do regime da lei havia o pecado, entretanto a morte reinou, tá? Todavia não é um som gratuito, Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Né? Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, todos se tornarão justos. Ele fala por meio da obediência de um só. Né? Jesus obedeceu e se sacrificou na cruz. Então, se por um homem entrou o pecado, Adão, e por causa desse pecado, todos nós fomos condenados à morte, por Jesus, Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, por esse homem veio a vida, a salvação, por meio do seu sacrifício na cruz. Né? Sacrifício que eu já comentei aqui, iniciou lá no Éden, com Deus matando o animal para vestir aqueles que estavam com vergonhas. Romanos 5,15, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Né? A lei, né? De acordo com esse texto, Romanos, o alcance da graça superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus é muito maior do que o pecado. O sacrifício de Cristo na cruz é totalmente suficiente para nos justificar perante Deus, para nos trazer a salvação, para nos dar a vida eterna. Por um ato de fé, podemos acreditar e ter a nossa vida eterna. Né? Não há comparação entre dádiva e transgressão. Todavia, versículo 15, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Né? Não há comparação, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Né? De Adão a Moisés reinou a morte, de Moisés a Abraão, a Jesus, né? Reinou a lei, e de Jesus para frente reinou a graça, certo? Para pensar em agir, precisamos ter esse conceito em mente, que somos justificados, e uma vez justificados temos paz com Deus, não estamos mais em guerra com Deus. Quer dizer, se você quiser declarar guerra a Deus, quiser virar as costas a Ele novamente, se você não quiser fazer a vontade de Deus, você está declarando guerra a Deus de novo, ok? Cuidado para você não fazer isso, né? Mediante justificados, mediante a fé, temos paz com fé. Vamos manter esta paz, vamos trabalhar para manter esta paz. Tribulações, né? Temos, todos nós temos, mas nós temos que ter alegria, não de estar passando pela tribulação, mas de ter a certeza de que Deus está olhando por nós. Né? Tem um canto, uma música que fala, eu vou passando pela glória, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Né? Então vamos dando glória a Deus, se alegrando no meio da tribulação, não com a tribulação, que ninguém é maluco de gostar de sofrer, né? Mas a gente precisa entender também esse conceito de solidariedade da raça humana, das relações humanas. Nós temos sido solidários com os nossos próximos? Será que nós temos olhado para os irmãos e sofrido com eles? Nós temos entendido que o problema de um é um problema de todos? Será que a gente pensa assim? Ou este problema é meu e aquele é seu, cada um com seu problema, né?
Parece a história do cara do Fusquinha que bate no cara do Porsche, né? Aí salta, olha pro cara e fala, cada um com seu prejuízo, né? É assim? Nós, infelizmente, como humanos, muitas vezes fazemos isso. Precisamos viver em solidariedade. Claro, não vamos apoiar, não é que não vamos apoiar, mas não vamos ficar dando gás para sustentar pessoas que não querem se erguer, mas precisamos ajudar as pessoas a se erguerem. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos faça entender e viver esta nova condição humana. Justificados, paz, amizade e alegria em Deus. Amém?